Olá! O positivismo reivindica o primado da ciência, e ele diz que nós conhecemos somente aquilo que as ciências nos dão a conhecer. A Revolução Industrial mudou radicalmente o modo de vida na Europa. Os entusiasmos se cristalizaram em torno da ideia de progresso humano e social, uma vez que possuíam os instrumentos para solucionar os problemas que atingiam a humanidade. Tanto a Revolução Industrial como o Iluminismo possuíam como ideia base a ideia de emancipação humana, a ideia de progresso, a ideia de um século de luzes que, por meio dessa Revolução Industrial, atingiríamos assim um estágio melhor para a humanidade. Os instrumentos que modificariam o modo de vida eram, na época, a ciência e a sua aplicação na indústria, bem como o livre intercâmbio e também a educação. Nessa era da Revolução Industrial, do Iluminismo e do Positivismo, ela é perpassada por um otimismo geral, de ordem e progresso, e de bem-estar generalizado. Essa nova sociedade possui como pilares básicos tanto a industrialização, como também a ciência, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A positividade da ciência e a divinização do fato, onde o dado é tudo, leva o positivismo a combater todas as visões que eram espiritualistas, metafísicas e idealistas. Em meados do século XIX, a ciência vem se firmando como o modo de produção do conhecimento dominante. E isso ocorre nos campos técnicos e na ciência aplicada. No capitalismo industrial, a economia também se organiza a partir de critérios técnicos e evolutivos. Augusto Comte, o pai do positivismo, o pai da sociologia, afirmava que os mesmos critérios que regiam as ciências, e as ciências na época eram as ciências naturais, que tinham como método o indutivismo, então os mesmos critérios que regem a ciência natural, devem reger também as ciências que estão surgindo no momento. Então ela deve reger também a economia, a política, a sociedade, a cultura, a religião. E com isso se fundam novas ciências humanas e sociais. Comte propõe que a ciência deve ser o instrumento por excelência da construção do conhecimento acerca da sociedade, e batiza essa nova ciência de sociologia, ou de física social. Assim, a verdadeira filosofia e a verdadeira ciência se atêm apenas ao dado empírico e ao fato. Nada além disso. Todas as grandes especulações anteriores a esse período, anteriores ao século XIX, que tinham como pano de fundo a metafísica, o idealismo, são criticadas por Augusto Comte nesse momento. Para o positivismo, o que importa aqui é apenas o quê? O dado, o fato, o empírico. Comte, filósofo francês, criador do positivismo e pai da sociologia, nos diz que as explicações que os homens dão aos fenômenos passam por três fases. Primeira, a fase teológica. Segundo, a fase metafísica. E terceira, a fase científica ou positiva. A fase teológica também é conhecida como a fase fictícia. A fase metafísica, a segunda fase, também é conhecida como a fase abstrata. E a terceira fase é a fase do cientificismo, é a fase da ciência do positivismo. Para Comte, o ser humano passa por três estágios. Todo homem é teológico na infância, é metafísico em sua juventude e é físico em sua maturidade. Com a lei dos três estágios, Comte constrói uma grandiosa filosofia da história, que se apresenta como o esquema de toda a evolução da humanidade. O estágio atual é o estágio positivo. Os métodos teológicos e metafísicos não são mais empregados por ninguém. Considerando a evolução da sociedade, o progresso social também segue a dinâmica dessas três leis. Ao estágio teológico corresponde à supremacia do poder militar, feudalismo. Ao estágio metafísico corresponde à revolução, que começa com a Reforma Protestante e termina com a Revolução Francesa. Ao estágio positivo corresponde à sociedade industrial.
Dessa forma, o verdadeiro homem, que superou as superstições, as crenças e as idealizações, acredita somente no poder da ciência, que, aliada à tecnologia, conduzirão a humanidade, enfim, a um reino de bem-estar. Esse bem-estar será marcado pelo fim dos problemas materiais fundamentais que afligem a humanidade. A ciência positivista abandona a causa primeira e valoriza o estado atual dos fenômenos, ou seja, não interessa a ciência como foi e o porquê é, mas sim o como é. A evolução e progresso são inexoráveis e seguem uma linha evolutiva. Algumas das características do positivismo em relação à ciência, ao saber científico, são as seguintes. Primeira característica: o positivismo defende um conhecimento relativo. Segunda, defende um conhecimento descritivo. Terceira, defende um conhecimento hipotético. Quarta, um conhecimento metódico. E quinta e última característica, defende um conhecimento à parte da metafísica. É importante salientar também que o positivismo não influencia apenas o surgimento das ciências humanas e sociais do século XIX, mas também vai influenciar outras áreas, como, por exemplo, a questão política, a questão religiosa, a própria questão literária. Exemplos disso, por exemplo, podemos tirar da literatura as obras de Júlio Werner, de Zola, de Silvio Romero, são obras com um cunho positivista, são obras que exaltam o progresso, a ordem, a cientificidade. No mesmo período temos obras do Machado de Assis. Machado de Assis, na obra, por exemplo, O Alienista, e outras obras também, ele faz uma sátira ao positivismo, ao cientificismo. Então, ao mesmo tempo que nós temos obras que exaltam a ciência e o positivismo, temos obras como a obra de Machado de Assis, que satiriza o positivismo. A própria religião é inspirada nesta época pelo positivismo, criando assim a chamada religião da humanidade, onde essa religião ela acaba substituindo os dogmas tradicionais das religiões tradicionais e colocando outros dogmas em seu lugar. A arquitetura também não escapa disso. Ao enaltecer o progresso, a ciência, ela acaba tendo também um cunho positivista. Também é importante lembrar que a política foi bastante influenciada por essa era do positivismo. Entre 1889 e 1930, tanto o Brasil como o Rio Grande do Sul adotaram uma república positivista. O positivismo surge na França, mas é no Brasil que ele acaba entrando mais em relação aos outros países do mundo. E dentro do Brasil, o estado que assume mais esse viés positivista é o estado do Rio Grande do Sul. A própria bandeira nacional tem como lema ordem e progresso. E esse era o lema do Augusto Comte. Esse era o lema do positivismo. Para concluir, podemos afirmar que o positivismo vê a ciência como a autoridade legítima acima da política e da religião. E a ciência se atém apenas ao dado e ao fato. Nada além disso entra no escopo da ciência, apenas o empírico. O método clássico do positivista é o indutivismo, que é o método das ciências naturais, que se desenvolve desde o século XVI, século XVII, com a Revolução Científica, e acaba assumindo no século XIX o próprio método das ciências humanas e sociais. E justamente desse positivismo é que surge a ideia do cientificismo, que é uma crença infundada de que a ciência pode e deve conhecer tudo. Essa crença cega na ciência gera justamente essa nova mitologia do cientificismo. E justamente dessa mitologia cientificista é que surge essa ideia de que a ciência pode tudo, conhece tudo. E o que a ciência diz é a verdade incontestável. Tudo que a ciência alcança são verdades intemporais, são verdades eternas, imutáveis e universais. Porém, nós sabemos que esse é um grande problema do positivismo. Essa ideia do infalibilismo na ciência é muito questionada posteriormente, no século XX, por autores como, por exemplo, Popper,
Kuhn, Lakatos, Feyerabend. Enfim, tem uma gama de autores posteriores que vão criticar essa ideia do infalibilismo científico, criada e defendida pelo positivismo. Finalizo esse vídeo mostrando para vocês uma pintura do surrealista René Magritte, de 1933, chamada A Condição Humana. Essa pintura, ao olharmos para ela, temos a impressão inicial de que sobre o cavalete há uma tela representando fielmente a paisagem externa. Podemos comparar essa ilusão gerada pela imagem, pela tela, pela pintura, à mesma ilusão daqueles que veem a ciência como o espelho da realidade. Dessa mesma ilusão de que a ciência é o espelho da realidade, criou-se a ilusão da neutralidade da ciência. Porém, a ciência imparcial não existe, pois, quando o cientista escolhe uma certa definição de seu objeto, decide usar um determinado método e espera obter certos resultados, sua atividade não é neutra nem imparcial, mas feita por escolhas precisas. Então, assim como é uma ilusão acreditar que sobre o cavalete há uma tela que representa fielmente a realidade, também é uma ilusão acreditar que a ciência é o espelho da realidade. Neste vídeo, então, vimos algumas características do positivismo, destacamos alguns pontos do pensamento de Augusto Comte, que é o criador do positivismo, e finalizamos esse vídeo citando algumas críticas em relação a essa teoria. Espero que tenham gostado e até o próximo.